FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, estamos de volta na nossa maratona, conversando com os candidatos a deputado estadual, deputado federal, Senado da República e também candidatos ao governo do estado do Paraná, e novamente estamos de volta aqui na nossa programação, trazendo para você essa conversa franca, democrática, republicana, aqui dentro do 2 em 1, nesta manhã de quinta-feira. Agora vamos conversar com o ex-governador do estado do Paraná, atual candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião. Lembrando que as entrevistas têm sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. Comigo está Paulo Bogler. Mais uma vez, Paulo, bom dia. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes. É isso, seguimos na nossa maratona, né, que já está chegando a 50 candidatos entrevistados aqui ao vivo nessa série 2 em 1, uma parceria do H2 Foz e Rádio Clube. E agora, como você apresentou, o ex-governador do Paraná, ex-senador e que concorre no pleito desse ano ao Palácio Iguaçu. A ele a gente dá as boas-vindas, dando um bom dia, cumprimentando e agradecendo já pelo espaço na sua agenda para discutir conosco, para conversar, por apresentar o seu programa aqui ao vivo nesta série de entrevistas. Bom dia, ex-governador Roberto Requião, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, e bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. A Rádio Clube FM está prestando um belíssimo serviço à democracia ao abrir suas antenas para a grande discussão política. E eu estou aqui para dizer a vocês que eu sou candidato ao governo do Paraná por um motivo só. O motivo é que nós não temos governo hoje. Nós estamos sendo praticamente roubados pela conta da água e da luz. O ratinho foge dos debates como um rato foge de um gato. Ele mente no horário eleitoral, mente na rádio, mas não quer aparecer na minha frente e bater um papo meu, um papo seja cordial, um papo sério, em defesa do Paraná, que é o meu papel. Ele está fugindo como o rato foge do gato. Muito bem. Candidato, o senhor foi governador do Paraná por 3 gestões, tem uma longa experiência na vida pública, na política do nosso estado e também é um quadro nacional, a gente o considera assim. E a gente pergunta, o que o habilita a ser novamente governador do Paraná, por favor? É o Paulo que está falando, né? Isso, Paulo. Aqui, Paulo. Moacir já vai falar com o senhor. Tudo bem. Paulo, não há governo no Paraná, é uma simulação. É o governo dos muito ricos. Você sabe, Paulo, que eles dão isenção de imposto, eles não cobram imposto secretamente. Tudo que é secreto já estabelece uma desconfiança, né? A maracutaia está por trás de qualquer coisa secreta. De 17 bilhões de reais para algumas empresas sem explicar porquê nem como. E, por outro lado, eles estão sem contratar professores, médicos, enfermeiros, e estão em guerra com professores, médicos, enfermeiros e policiais. Mas o espetáculo do Estado, eles alugam carros e deputados, vereadores entregam carros para municípios onde não tem sequer policiais. Tem caso de município que já recebeu 4 carros, se não me engano, o Diamante do Oeste, e tem um policial. Então é uma vigarice total. O rato não tem ideia do que está fazendo. E eu só vejo 2 hipóteses para isso. Ou ele é completamente incompetente para governar, não se instruiu para isso, não estudou para isso, ou há uma desonestidade absoluta. De qualquer forma, foi um erro. O Paraná está sofrendo com isso. Eu quero devolver alegria às nossas escolas, eu quero hospitais com médicos, enfermeiros, remédios nas prateleiras e aparelhos que funcionem bem. Eu quero o médico da família ampliado, atendendo as pessoas das suas casas. Eu quero uma polícia que garanta a segurança do povo, não uma polícia que esteja em guerra com o governo do Paraná. Perguntem, por exemplo, para um sujeito que não é da minha chapa, o soldado Frutti, o que ele acha do raio desse governo. Bom dia, candidato. Bom dia, candidato. Aqui quem fala é Moacir. Obrigado pela sua participação, pela sua presença nos microfones da Rádio Clube e também nas páginas do portal H2 Foz. E a nossa grande pergunta aqui, principalmente a população do oeste do estado do Paraná, que é uma região essencialmente agrícola. O senhor me ouve bem, governador?
Ouvindo bem, sim, Muito senhor. bem. Uma grande Alto e claro, Márcio. Que bom. A grande preocupação nossa aqui, da nossa região, principalmente, chama-se pedágio, né? A concessão das rodovias do Anel da Integração. Esse edital será mantido nos termos atuais e como será o modelo de pedágio caso o governador Roberto Requião seja eleito? Moacir, o pedágio acabou porque acabou o contrato. Eles poderiam ter feito um novo contrato. Mas eles fizeram um acordo com o Bolsonaro, o Ratinho Bolsonaro, para colocar mais 15 praças. E a Agência Nacional de Controle já disse que será extremamente mais caro do que é hoje. É um crime isso, não tem nenhum cabimento. Eu já conversei com o Lula, porque nós temos estradas estaduais e temos estradas federais. O Lula acertou comigo que nós faremos um pedágio de manutenção. O que é o pedágio de manutenção? O pedágio que vai manter as estradas, o pedágio que vai manter uma ambulância, que vai manter o pessoal cortando mato, os reboques e a segurança das estradas. E esse pedágio custará um precinho bem pequeno. Por exemplo, nessa estrada de Foz do Iguaçu, Curitiba, trechos em que um caminhão paga R$140, nós poderíamos estar cobrando R$8, R$10 para a manutenção da estrada. É o acordo que eu fiz com o Lula. Agora o Rato foge do debate porque ele quer mentir e não quer um confronto comigo. Que coisa absurda, que covardia. No começo do governo do Rato, Márcio, eu pela internet, publicamente, eu dei conselhos a ele. Eu queria que o Rato desse certo, porque eu quero que o nosso Paraná dê certo. Mas não, ele está num acordo com os milionários, com as grandes economias, e o pedágio do Paraná, na mão dele, vai voltar um verdadeiro escândalo, assim como estão roubando hoje na conta de água e da luz. Eu assumo o governo, baixo a conta da água e da luz e ponho na rua os diretores e presidentes da Copel e da Sanepar que estão trabalhando contra o povo. É o maior lucro da história da Copel, com tarifas absurdas, mas esse lucro vai para onde? Vai para policiais e bombeiros de estados norte-americanos, para Ford, para Caterpillar dos Estados Unidos e do Canadá. Nós estamos sendo roubados. E eles acham que isso tudo é o liberalismo selvagem. Os ricos têm que comandar todo mundo e os pobres perdem direitos, perdem aposentadoria, aumenta a carga horária, diminui o salário. Não é possível que seja assim. Moacir, eu faço política seguindo um conselho do Papa Francisco. A política deve ser a forma mais elevada de caridade que uma pessoa pode se dedicar. Porque a gente abre mão da riqueza pessoal, do poder pessoal, da influência da sociedade para servir aos outros. Eu fui governador por 3 vezes. Veja o que eu fiz em Foz do Iguaçu. Dei a mão para o Paulo McDonald, nós fizemos um hospital. A escola agrícola foi remontada, que estava destruída. Pavimentação, colégios, escolas. Eu reduzi o imposto das pequenas empresas de 18% para 2,5%. Aumentei o salário mínimo do Paraná, que passou a ser o mais alto do Brasil, o salário mínimo regional. O que fez o Rato, além de mentir em programas como o que ele fez aí na Rádio Clube? Nada, rigorosamente nada. É só o acordo com os milionários. Vamos livrar o Paraná disso. Foi um erro a eleição do Rato, foi um erro a eleição do Bolsonaro. Nós podemos corrigir isso agora. Candidato, o senhor citou o Hospital Municipal e talvez seja uma das principais, se não a principal preocupação do munícipe de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu que sofre pela limitação de recursos disponíveis, já que recebe apenas pelos pacientes da cidade e também não da região ou de países vizinhos. E atende inclusive o Paraguai. Exatamente. Se o senhor for eleito... Claro, então esse hospital tem que ter o apoio do Estado. Sem o apoio do Estado, fomos nós, no governo, que pagamos o hospital e o MAC construiu um hospital porreta. Eu não era aliado do McDonald, ele era meu adversário político, mas eu dei a mão para ele porque me interessava o bem-estar e o atendimento à saúde da população de Foz do Iguaçu. Eu assumo o governo e não quero saber quem é o prefeito. No dia seguinte, estou encampando esse hospital com o apoio decidido e financeiro do Estado do Paraná. Candidato, o seu plano de governo inicia falando de educação. No documento, o senhor assume o compromisso de realizar concurso público para professores e funcionários de escolas. De que forma será garantida a valorização dos servidores
da educação no eventual governo seu? Da mesma forma que eu garanti nos meus governos anteriores. Eu fiz um acordo com os professores. Vocês me dão o melhor ensino do Brasil e eu garanto a vocês o melhor salário do país. Daí nós criamos o projeto de formação continuada dos professores. Nós criamos o livro didático gratuito para a população. Nós colocamos a internet em todas as escolas e computadores em todas as salas de aula. E nós chegamos em primeiro lugar do país. Depois que eu saí, não houve mais concurso público. Você sabe que eles estão agora terceirizando, ou seja, contratando através de um terceiro, de uma empresa, os funcionários de base das escolas. Serventes, merendeiras, o pessoal de base da escola. Muito bem. Ainda falando em educação, candidato, a UniOeste, a nossa universidade pública estadual aqui de Foz do Iguaçu e também da região, Multicamp, ela reivindica mais recursos e atenção do governo e políticas públicas aí para... O que o senhor pensa especificamente da Lei Geral das Universidades, candidato? Como que a UniOeste vai ser contemplada em seu plano e o que o senhor pensa da atual Lei Geral das Universidades, candidato Roberto Requião? Eu vou responder, mas deixa eu terminar a minha primeira pergunta que você interrompeu. Tá bem assim? Por favor, a gente pede desculpa, é que deu uma pequena falha aqui no nosso retorno. Tudo bem, por favor, então pode dar continuidade. Eles privatizaram a contratação do pessoal de base das escolas. Custava 300 milhões. Privatizada, está custando mais de 500 milhões. Significa um aumento de 200 milhões de reais para uma empresa privada. Só que os funcionários continuam ganhando a mesma coisa. Para que 200 milhões a mais na mão de empresas privadas da simpatia do governo do Estado? Nós vamos acabar com isso, nós vamos fazer concurso público. O pessoal tem que ter carreira, tem que ter segurança e tem que se formar ao longo do tempo. Agora, esta lei das universidades que você me pergunta, eu acabo com ela no primeiro dia de governo. Mando para a Assembleia um projeto de cuidando isso. Nós tínhamos as melhores universidades do Brasil. Veja, um vestibular, somos alunos de escola pública que entram em maior número. Essa história da privatização é só para algumas pessoas ganharem dinheiro. E eu não sou contra uma escola privada. Pode existir, mas o governo tem que garantir escola para todo mundo. Você veja, Moacir, eles querem privatizar a medicina, a saúde pública. E pode ser até que, de repente, um hospital privado tenha uma grande qualidade de medicina, porque ele ganha muito dinheiro, atendendo os muito ricos. Mas o povo fica abandonado. O rato enlouqueceu, ele está pensando errado. Ele acha que o Guedes é o exemplo do mundo. Ele quer privatizar tudo e o povo escravizado. Com carga horária dobrada, salários miseráveis. Essa escravização não pode ser aceita. E nós vamos transformar a agricultura num exemplo para o Brasil e para o mundo. O agronegócio hoje é um exemplo já. Nós temos uma produtividade porreta e eu trabalhei, de certa forma, dando apoio a eles. Mas o grande apoio que tem que ser dado é para a pequena propriedade rural diversificada. O Estado entrou com o trator solidário, com o fundo de aval, com o programa de calcário, com financiamentos, com fomento. Nós temos que dar um exemplo para o Brasil e para o mundo do que um Estado que tem identidade com o povo, solidariedade e respeito pelas pessoas, pode fazer pela nossa agricultura. Moacir, a coisa mais importante que existe no Paraná é a pequena propriedade. Sem elas não existiriam nem os municípios, e muito menos as cooperativas. Agora, nós seguramos o êxodo rural. O pessoal deixou de sair do interior porque eles viram no nosso governo que o governo dando a mão forte para eles podiam transformar a sua propriedade num empreendimento lucrativo, produzindo uma variedade enorme de alimentos para a sociedade inteira. Isso tem que voltar. Queremos devolver a esperança aos jovens também. Muito bem. Candidato, falando em esperança aos jovens, a gente fala, obviamente, de universidades, acesso à universidade. E na pergunta anterior, a gente falava da questão da UniOeste, a nossa universidade estadual pública aqui do oeste do Paraná, Multicamp. De que forma que a UniOeste será contemplada nas ações de educação em um eventual governo de Roberto Requião?
da mesma forma que foi contemplada quando eu fui governador. Nós jogamos para cima as universidades estaduais. E o Paraná é o estado que tem mais universidades estaduais no Brasil. Agora eles querem privatizar tudo. Eles têm horror de professores. Eles têm horror do povo. Eles não têm identidade com a população. Você veja, quando eu fui governador, Foz do Iguaçu recebeu a mão forte do governo. A escola agrícola foi montada, o hospital foi montado, estradas de contorno foram pavimentadas, escolas foram construídas. Era uma ligação, uma identidade do governo e do governador com o povo. Solidariedade e amor, isso acabou. Ele só pensa em negócios. E ele vai aí na sua Rádio Clube mentir que é ele que está fazendo a ponte entre o Brasil e o Paraguai, que é paga por Itaipu, que é do Brasil e do Paraguai. Ele foge de debate, foge para não ter a minha presença. Ele não tem coragem de discutir, porque ele não pode sustentar mentiras. Muito bem, estamos conversando com o senador, ex-governador do estado do Paraná, Roberto Requião. Requião, com relação à segurança pública, a gente vê todos os dias casos cada vez mais de crianças se envolvendo no crime, no tráfico de drogas. Aqui em Foz do Iguaçu é um flagelo das grandes famílias, das pequenas famílias, das famílias abastadas, das famílias pobres. Como é que o senhor vê a segurança pública e quais são os seus pensamentos, principalmente aqui para a área de fronteira? Você veja, a segurança pública tem que ser preventiva. Hoje, nós temos uma segurança pública, principalmente a orientação do governo da Polícia Militar, que serve apenas para agredir funcionários públicos, funcionários de empresas privadas, que de repente fazem uma manifestação em defesa dos seus direitos, porque estão sendo roubados no seu salário, com carga horária dobrada, sem atendimento de saúde, sem educação de qualidade dos seus filhos. E o governo manda a polícia baixar o porrete nele. Não pode ser assim. A polícia tem que ser preventiva. Na minha época, nós tínhamos a patrulha escolar. Era uma força militar aliada a professores, a pais de alunos e alunos, para garantir a segurança na escola. Hoje, essa bobagem de botar o militar quando criança em ordem unida. Eu vi na internet de manhã hoje uma coisa simplesmente terrível. O pessoal marchando e cantando boçalidades incríveis. Quero entrar numa piscina com banho de sangue. São completamente estúpidos. A polícia militar tem que ser preventiva. Ela tem que ter a patrulha nos bairros, o Projeto Povo, como eu fiz. Ela tem que cuidar das pessoas. E a polícia civil investigativa. Agora, elas têm que ser valorizadas. Elas não podem ter o salário comprimido, transformado em rigorosamente nada, enquanto o governo abre mão de 17 bilhões, veja, bilhões com B de bola. A gente não sabe nem quanto é isso. De isenção fiscal, de perdão fiscal para as grandes empresas. O governo não é do povo. Foi um engano nosso. Nós corrigimos a polícia como eu fiz. Eu abri a possibilidade de um soldado poder ser oficial. Eu dei salários um pouco melhores para os que frequentavam o curso universitário. Eu tive a polícia como uma aliada do povo do Paraná e não como uma inimiga das pessoas. Nós podemos resolver isso rapidamente. Governador, e com relação principalmente, a gente percebe nas conversas aqui de bastidores, alguns candidatos até expuseram em nossa bancada, uma insatisfação do funcionalismo público, principalmente já que nós estamos falando de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil. Como é que o senhor está vendo isso? Concurso público tem que ser feito. O pessoal tem que ser preparado. E tem que ter o tratamento que eu dava. Eles devem ter respeitado a sua dignidade e um salário decente, mas tem que tratar com dignidade e com decência a população. Nós podemos fazer isso. Damos dignidade aos policiais, mas eles dão dignidade à população e segurança às pessoas. Projeto Povo, patrulha escolar, patrulha rural. A polícia tem que garantir a tranquilidade do povo e não ser uma inimiga da população. E nós fizemos isso uma vez, faremos de novo. Candidato, vamos falar de logística agora, que é um setor, um investimento fundamental aqui para a economia do oeste do Paraná e também para Foz do Iguaçu. Isso para atrair visitantes, turistas para a nossa cidade e para a nossa região, mas também para o escoamento da produção agrícola aqui do oeste do Paraná.
O que o morador da região aqui pode esperar, caso o senhor seja reeleito, de pautas como a duplicação da BR-277, o ramal da Ferroeste até a fronteira, e se há no seu plano de governo algum estudo, alguma proposta para a hidrovia no Rio Paraná? A proposta da hidrovia no Rio Paraná existe até no plano dos meus governos anteriores. Agora, veja bem, a estrada aí é federal. Eu sou parceiro do meu amigo Lula. Nós vamos trabalhar nessa duplicação com seriedade. E eu não tenho dúvida alguma que o Lula será presidente da República. Aqui nos meus cálculos, ele fará 60% dos votos válidos no Brasil. E eu espero também poder consertar todos os erros do Ratinho, ganhando essa eleição no dia 2 de outubro. Nós temos identidade com a população. Agora, é evidente, e você sabe, você mora em Foz do Iguaçu, você é iguaçuense, que o financiamento de Itaipu, que foi avalizado pelo Brasil, está acabando. Este ano, por que Itaipu está construindo a ponte? Por que ela está construindo os acessos com o dinheiro do Paraguai e do Brasil? Porque está sobrando dinheiro. O pagamento diminuiu e o ano que vem acaba. Então a usina decidiu investir no Paraguai e no Brasil. O Rato diz que é dele. Mentira, coisa sem vergonha. Por isso que ele foge de mim. Ele foge de mim como o diabo da cruz. Como que um governador não tem coragem de falar com um sujeito que foi senador e que nunca foi inimigo pessoal dele? Porque ele quer esconder a mentira. E nós temos condição de utilizar esses fantásticos recursos de Itaipu na infraestrutura do Paraguai e do Brasil. Você veja bem, outra coisa que pode acontecer com o pagamento de Itaipu, desaparece o pagamento. Mas por que baixar o preço da energia elétrica no país inteiro? E o Paraguai pode baixar de forma extraordinária, provocando um desenvolvimento que é absolutamente encantador. Mas precisa ter um governo que tenha identidade com o povo, solidariedade e amor com as pessoas. Não pode ser essa meninada, essa molecagem que mentem na televisão. O pai do Rato é dono do SBT, comprou do Paulo Pimentel. Eu acho bacana isso. Eu acho que o Rato é um bom comunicador. Gosto dele como comunicador. Mas o que ganha o Paraná com isso? Nós somos um governo que sirva ao Estado e não à família. Roberto Requião, no seu plano de governo, e o senhor citou esse item também aqui na nossa conversa, agora há pouco, o senhor pretende transformar a pequena propriedade agrícola em produtora de alimentos como um exemplo para o Brasil e o mundo. De que forma que essa sua proposta dialoga com a proteção ao meio ambiente, especialmente relacionada aí à preservação da nossa Mata Atlântica? Você veja, durante os governos que eu já cumpri, eu plantei 113 milhões de árvores ao longo dos nossos rios, em torno dos nossos lagos. O Paraná foi premiado em Frankfurt, na Alemanha, como se fosse autor do maior programa de reflorestamento do mundo. O Rato mente na televisão porque ele plantou 6 milhões de árvores. Eu plantei 113 milhões. E eu acho que se o mundo precisa do meio ambiente preservado, nós temos que salvar o planeta também. Nós fizemos, na nossa época, mais número de parques. E a agricultura tem que ser feita com instruções, com apoio da Emater, do IAPAR, que eles acabaram, que precisam renascer, e com essa preocupação com o meio ambiente. Mas isso não significa que nós não possamos transformar cada pequena propriedade num empreendimento econômico lucrativo, dando lucro para os filhos, possibilidade de sucesso para a família. E com um cuidado essencial ao meio ambiente, não é uma coisa contra a outra. Nós podemos aumentar a produtividade do Brasil diminuindo, por exemplo, a área de gado. O gado confinado ocupa uma área muito menor e produz um animal de qualidade de carne muito melhor. Precisa acabar com essa loucura. E eu acho, aqui no fundo da minha alma, que a maioria dos nossos agricultores, mesmo do agronegócio, tem essa consciência. Mas sempre tem alguns picaretas que, pela possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente, se sujeitam a acabar com o planeta Terra. Desta gente, nós não queremos fazer parte. Nós queremos a precaução absoluta com o meio ambiente. E Foz do Iguaçu tem um meio ambiente simplesmente maravilhoso, né? Os cataratas do Iguaçu, na minha opinião, são a maior atração do mundo. Mas falta na cidade indústria, emprego e salário bom para as pessoas.
O turismo é bacana, mas ele não serve para todo mundo. E eu vou ser o governador do povo da região, do povo do oeste do Paraná, e não dos grandes e milionários empresários multinacionais que nada tem a ver com a gente, que não tem nenhuma identidade com o nosso povo e muito menos solidariedade, que só pensam em dinheiro, em pagar salários miseráveis e explorar as pessoas. É isso que diferencia o Bolsonaro do Lula e o Requião do Rato. Candidato, uma outra situação que também chama atenção na sua plataforma de governo, que o senhor defende transformar imposto por emprego. Como é possível diminuir impostos para gerar emprego sem comprometer a arrecadação e sacrificar as contas públicas? Já fiz isso. Não há comprometimento da arrecadação, porque as pequenas empresas são responsáveis por uma parcela muito pequena do orçamento do Estado. Eu vou diminuir o imposto das pequenas... Foz do Iguaçu sabe disso. Pequenas empresas, eu vou diminuir de 18% para uma média de 2,5%. E das microempresas eu vou cobrar 0%. Mas eu criei, no meu governo, o maior salário mínimo regional do Brasil. Até hoje ele é lei. Eles estão dando uma tapeada e estão pagando um pouco menos. Mas mesmo assim é o maior salário regional do Brasil. Nós trocamos imposto por emprego. O cara não paga imposto, mas ele está mantendo emprego. E as pessoas que são empregadas e ganham dinheiro, gastam o que ganham no comércio. Então, o Estado acaba ganhando muito mais e não diminui a arrecadação. Essa história de roubar o povo para aumentar a arrecadação, enquanto dão perdão fiscal de 17 bilhões com B de bola para os milionários, as multinacionais e as grandes empresas, é uma canalice total. É por isso que o Rato não veio para o debate. Candidato, uma pauta local aqui que tem a ver com as contas públicas do Estado. Há uma demanda, principalmente do setor turístico aqui da nossa cidade, para converter a região aqui em um hub aéreo. Para isso, é necessário redução, avaliam esses integrantes do trade turístico aqui, a redução do ICMS sobre o combustível da aviação. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que o combustível no Brasil está caro, basicamente, porque o governo do Bolsonaro entregou a Petrobras para os sócios minoritários norte-americanos. Eu vou te dar um exemplo, Moacir. Você sabe quanto custa um barril de petróleo refinado no Brasil? Extraído do pré-sal ou da terra firme. E refinado numa refinaria nossa, onde os trabalhadores recebem em real. Ele custa menos de $10, o barrilzinho. Barril internacional, chama-se barril de Brent. Daí você põe imposto estadual e imposto federal em cima, mais os royalties, que são as licenças de técnicas de refino que a gente paga para usar, ele vai ao máximo a $23. Você sabe quanto é que ele custa na bomba? $140. Então essa história de diminuir o imposto é de político que não tem nada dentro da cabeça. Ou tem má fé. Ele está fazendo jogo a favor das multinacionais e do roubo do Brasil. E quer diminuir o imposto. O imposto não diminui nada. O que tem é que devolver a Petrobras para os brasileiros. Se nós tiramos o óleo da nossa terra, do nosso pré-sal, refinamos na nossa refinaria, por que temos que pagar $140 quando custa 23? A essência do roubo está aí. E o político que defende essa bobagem, ou não entende de nada ou tem má fé. Muito bem, candidato. Nós temos feito uma maratona aí com diversos candidatos e chegamos ao final dessa entrevista. Uma entrevista tranquila, serena, expondo ideias, expondo propostas. Nós temos 1 minuto para suas considerações finais. O senhor pode pedir o seu voto, falar o seu número e deixar a sua mensagem para o povo do Paraná, particularmente aqui para o povo da Tríplice Fronteira. Roberto Requião. Eu tenho que agradecer a nossa Rádio Clube APM, ao Moacir e ao Paulo, a oportunidade e a conversa simpática e verdadeira que nós tivemos. Eu tenho identidade com o povo do Paraná. Eu faço política por amor, por solidariedade. Eu acho que a política é uma forma extrema de caridade, desde que não seja usada por picaretas para ganhar dinheiro, para a riqueza do pai, para a riqueza da família, para a associação com as multinacionais.
eu sigo a linha do nosso Papa Francisco. O dinheiro pode ser bom. Se ele for aplicado numa fábrica em Foz do Iguaçu, que levante um nível tecnológico que não é conhecido pela região e dê salários decentes e muito bons para a população. Mas o dinheiro não pode mandar no mundo. Como diz a Bíblia, não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. O povo é mais importante que os milionários que acumulam fortuna em benefício próprio e escravizam as populações. Foz do Iguaçu já teve governo quando eu fui governador. Hoje não tem, mas tem a mentira do ratinho que foge dos debates comigo por covardia, por ignorância e por defender interesses inconfessáveis, que não são interesses do povo iguaçuense, não são interesses do oeste do Paraná, não são interesses da região. Quero corrigir tudo de errado que o Rato fez, com experiência, com uma equipe séria e acabar com a molecagem no governo do Paraná. Valeu, minha gente, um abraço a vocês. Muito obrigado, candidato. Parabéns pela sua entrevista. Sucesso nessa caminhada. Conversamos com Roberto Requião de Melo e Silva, advogado, jornalista e urbanista. Pelo Paraná, foi governador em 3 mandatos, senador em 2 ocasiões, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e deputado estadual, além de prefeito da capital, Curitiba, candidato a governador.